Muito bem, mais uma vez estamos aqui rumo à nossa caminhada, rumo à nossa jornada no estudo da disciplina de Medicina Legal. Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. A aula de hoje é continuidade da nossa última aula, lembram? Na aula anterior, nós trabalhamos perícia parte 1. Compreensão e análise geral da perícia. A aula de hoje vamos trabalhar perícia parte 2. Perícia parte 2 é muito bacana. Por quê? Porque diz respeito à contextualização legal da perícia junto ao Código de Processo Penal, ok? Então é uma aulinha muito bacana, com muitas questões ao final para nós analisarmos, discutirmos, respondermos e colocarmos em prática todo o conhecimento que nós adquirimos e trabalhamos no decorrer da nossa aula, ok? Vocês já me conhecem, eu sou a professora Débora Carlotto. Aqui vocês visualizam Débora Botan, né? Meu nome é Débora Carlotto Botan de Souza. Aqui fica visualizado para vocês, professora Débora Botan. Pois bem, galerinha, vou pedir então que vocês hoje lancem mão do código. Vou pedir que vocês utilizem o Código de Processo Penal. Se você está aí no ambiente organizado, preparado e tem o Código do Processo Penal próximo de você, pegue ele. Pegue e abra lá no artigo 158 do nosso Código Penal. Do contrário, fala, olha, professora, eu estou aqui estudando de improviso. Estou no intervalo do meu serviço, estou aqui no meio da madrugada, na sala da minha casa, estou de improviso aqui porque é o horário que eu tenho, é o tempo que eu tenho é esse. Não tem problema, você não vai ficar desamparado. Você vai acompanhar a leitura da legislação junto comigo aqui na nossa tela, ok? O que não pode, de jeito nenhum, é você ficar sem o código e sem acompanhar a leitura aqui junto a mim, certinho? Então, vamos lá então, galerinha, aula de hoje, perícia, parte 2, contextualização legal da perícia, junto ao Código de Processo Penal, certinho? Vamos lá então. Vamos dar início à nossa aula, fiquem até o finalzinho. Então, olha só, contextualização legal da perícia. A perícia, ela está disciplinada no título das provas, dentro do Código de Processo Penal. Então, o Código de Processo Penal, ele é todo organizado de maneira o quê? Sistemática. Tem um tópico, título específico para o quê? Para tratar o inquérito policial. Outro para tratar a ação penal. Outro que diz respeito às partes do processo e os auxiliares da justiça, que nós vimos na primeira aula, que diz respeito aos peritos e aos intérpretes, lembram? E também tem uma parte denominada das provas, ok? Onde ali são estipuladas todas as provas admitidas em direito. Todas as provas legais permitidas a serem realizadas no decorrer de uma instrução processual penal, a fim de que a verdade real venha à tona, a fim de que o juiz alcance essa verdade real e prolate uma sentença o quê? Justa, correta, fundamentada, ok? Quando o juiz e as partes, todos estão imbuídos em busca da verdade real, nós estaremos o quê? Nós estaremos mais distantes de um erro judiciário. Nós estaremos mais distantes de uma sentença vazia e errônea, ok? Por isso que todas as provas admitidas em direito, elas devem ser o quê? Realizadas sempre que necessárias para a elucidação daquele fato concreto que está sendo discutido nos autos de uma ação penal. Tá? Então, a contextualização legal da perícia está aqui nesse título das provas no Código de Processo Penal, que tem início no artigo 158 e vai até o artigo 184. Salvo engano, pessoal, dá um total de 22 artigos. Nós vamos analisá-los um a um. Sim, nós vamos fazer a leitura de todos eles. E logo abaixo, eu trago para vocês uma notinha explicativa sobre o que esse artigo quer dizer, qual é o alcance desse artigo aqui. Mas são artigos, eu já adianto para vocês, de simples e fácil compreensão. Demanda apenas um pouquinho de atenção e uma análise um pouquinho mais meticulosa,
sobre ele, mas não tem segredo nenhum. São todos artigos muito simples de serem compreendidos. E todos dizendo respeito a quê? A perícia, como ela é realizada, quais são os exames que podem ser realizados, ok? Diz respeito a quesitos, a quem pode elaborar os quesitos, certinho? Diz respeito ao assistente técnico, ou seja, são todas informações de extrema importância para compreendermos esse tema, perícia, de maneira geral, ampla e legal. Ok? Vamos lá então, pessoal, olha só. A previsão legal da perícia criminal, tá? Então, previsão legal da perícia criminal. Por quê? Porque nós temos perícia no âmbito civil, nós temos perícia no âmbito previdenciário, nós temos perícia no âmbito trabalhista e nós temos perícia no âmbito ambiental, né? Então, aqui o foco da nossa aula para este concurso, neste edital, é o quê? É a perícia criminal, a perícia no foro criminal. E ela está disposta no título das provas, no Código de Processo Penal, no capítulo 2, assim designado. Então, você vai encontrar no seu CPP, assim, ó, do exame de corpo de delito e das perícias em geral, tá? então, ó, do exame do corpo de delito e das perícias em geral, que é um bloco de artigos que vai do 158 até o artigo 184. Pois bem, iniciemos então a leitura do nosso primeiro artigo. Vamos lá? Olha só. Artigo 158 do Código Penal. O que ele vai disciplinar para nós? Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, esse dispositivo legal, esse artigo 158, ele traz para nós 3 importantíssimas informações. Sim, primeira informação, indispensabilidade do exame de corpo de delito para os crimes que deixam vestígios. Primeira informação. Segunda informação, o exame de corpo de delito pode ser realizado de 2 maneiras. Exame de corpo de delito direto e exame de corpo de delito indireto. Desculpa. Terceira informação, a confissão do acusado não poderá supri-lo. Tá? Então, todo crime que deixa vestígio, ainda que o acusado confesse a autoria e materialidade, né? Confesse a autoria do crime, essa confissão não poderá suprir, não poderá substituir o quê? O exame de corpo de delito. Então, olha só, diante dessas 3 informações, nós podemos falar que esse artigo aqui, ele é um artigo muito rico em trazer informações para nós, não é mesmo? Então, olha só, quando a infração deixar vestígios, o exame de corpo de delito será indispensável. Segundo a informação que nós vimos, o exame de corpo de delito poderá ser direto ou indireto. Lembra que nós já trabalhamos isso na nossa aula anterior, né? Mas nós vamos reforçar, não tem nenhum problema. Vamos relembrar. O exame de corpo de delito direto é quando? É quando o perito ele tem acesso à pessoa, ao corpo humano ou ao objeto. Então, o perito está lá realizando a perícia em contato direto com a pessoa, com o corpo humano, ou com o objeto, como a arma do crime, por exemplo, ok? Esse é o exame de corpo de delito direto. Já o exame de corpo de delito indireto, na verdade, nós nem podemos afirmar categoricamente que ele é um exame de corpo de delito. Por quê? Porque não há mais ali, o quê? Não há mais ali a situação a ser analisada. Ou o perito não tem mais presente o corpo humano, ou não tem mais a arma, por exemplo, não tem mais o objeto a ser examinado. Então, no indireto, o perito ele vai fazer a análise dele, vai confeccionar um laudo, vai dar origem a um auto, que nós vamos ver daqui a pouco também. Ele vai dar origem a tudo isso mediante o quê? Mediante fotografias, tá? Mediante fichas médicas, mediante prontuários médicos e mediante provas
testemunhais, ok? Então, esse é o que denomina-se exame de corpo de delito indireto, quando o perito não tem contato direto, não tem contato com a pessoa a ser examinada ou com o objeto a ser periciado, ok? Então, esse é o exame de corpo de delito indireto, quando o perito, para dar o seu parecer, para dar a sua opinião sobre a situação que lhe é apresentada, ele utiliza-se de fotografias, utiliza-se de registro, de prontuários médicos e de provas testemunhais, tá? Então, o exame do corpo de delito é indispensável quando o crime deixar vestígios, ok? Pode ser direto ou indireto. O direto é o clássico, onde o perito está diante da pessoa a ser periciada ou do objeto, né? E a terceira e última informação, muito importante, vocês não podem esquecer disso, não podem olvidar dessa informação, ok? A confissão do acusado não supre o exame de corpo de delito para os crimes que deixam vestígios. A confissão do acusado não é capaz o quê? De substituir o exame de corpo de delito, ok? Crimes que deixam vestígios, que são crimes que deixam vestígios? Crimes que deixam vestígios são aqueles crimes violentos, ok? Imagine golpes de uma arma branca, golpes de faca, vai deixar vestígios, não é mesmo? Uma lesão corporal vai deixar vestígios, tá? Então, são crimes que deixam marcas, que deixam vestígios, vamos assim dizer, visíveis, tá? Aos olhos do perito. O arrombamento de uma porta para entrar em uma residência, ou mesmo quebrar o vidro de um veículo para furtar o que está dentro, ok? Rompimento de obstáculos, isso deixa vestígio. Exemplo de um crime que não deixa vestígio, por exemplo, é o crime de calúnia, o crime de difamação, o crime de injúria. Por que não deixa vestígio? Porque são crimes verbais, ok? Então, nesses crimes dispensa-se o quê? O exame de corpo de delito. Dispensa-se o exame de corpo de delito. Por quê? Porque são crimes que não deixam vestígios, não deixam lastros que podem ser periciados, que podem ser examinados, que podem ser vistos, tá? Diante dos olhos dos peritos, certinho? Então, esse artigo 158 é um artigo muito bacana, que ele traz 3 informações bem interessantes para nós. Tá? Então, olha só, fiz aqui uma pequena anotação para vocês. Indispensabilidade do exame de corpo de delito para os crimes que deixam vestígios. Não pode ser suprido pela confissão, mas sim por prova testemunhal, conforme disposição do artigo 167. Então, olha só, diante de um crime que deixa vestígios, mas o perito chega até o local e a cena do crime está toda desfeita, está toda bagunçada, né? Está sem condições do perito analisar aquela cena de crime. Então, o que o perito vai fazer? Falar, não tenho condições de realizar o laudo, não tenho condições de fazer uma perícia? Não. O perito vai o quê? Vai colher provas testemunhais, ok? Vai colher provas testemunhais. Então, para os crimes que deixam vestígios, não pode ser suprido pela confissão do acusado, mas pode ser suprido o quê? Por prova testemunhal, tá? Então, se está diante de um crime que deixa vestígios, mas não há como coletar aqueles vestígios, como analisar aqueles vestígios, essa ausência, né, da possibilidade de coletar, de examinar, de visualizar esses vestígios, pode ser suprida por prova testemunhal, mas não pode ser suprida pela confissão do acusado. Ok? Então, pode ser suprida por prova testemunhal, mas não pela confissão do acusado. Então, olha só, vou repetir porque isso é muito importante. E isso cai muito em concurso, tá? Muitas bancas gostam muito de cobrar essa situação. Então, olha só. O perito está diante de um crime violento que deixa vestígios. Só que ele não tem mais condições de analisar aqueles vestígios, ok? Não tendo condições de analisar aqueles vestígios, né? Não há como nós dispensarmos o exame de corpo de delito. Mas um exame de corpo de delito direto, o perito não consegue mais fazer. Então, ele vai fazer um exame de corpo de delito indireto, colhendo o quê? Provas
testemunhais, tá? Mas sendo um crime que deixa vestígios e não havendo condições de trabalhar esses vestígios, a confissão do acusado não é capaz de suprir, ok? Só é capaz de suprir nessas situações a prova testemunhal. Confissão do acusado, nunca. Certinho? Guardem bem essa informação, tá? Agora, vamos lá para o artigo 159, tá? Olha só. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, tá? Portador de diploma de curso superior. Então, qual é a regra? Nós vimos na nossa primeira aula que nós temos duas espécies de perito, lembram? Nós temos os peritos oficiais, que são aqueles peritos concursados, são os servidores públicos que estão constantemente à disposição ao trabalho de esclarecer situações para a justiça, ok? E temos os peritos não oficiais, tá? Ou peritos nomeados, ou ainda peritos ad hoc. Tá? Então, esses são os peritos não oficiais, que, na ausência do perito oficial, tá? Na ausência de um perito oficial, o juiz poderá nomear um perito não oficial. Mas o perito oficial, o perito oficial, ele deve ser portador de curso superior, tem que ter um diploma de curso superior. E o perito, professora, ad hoc? E o perito não oficial, quando nomeado pelo juiz, na ausência do perito oficial? Também, tá? Também, da mesma forma. Nós vamos ver daqui um pouquinho mais à frente nos artigos que os peritos também não oficiais, eles também devem ser o quê? Portador de curso superior, de diploma de curso superior e devem ter especialização, devem ter conhecimento técnico-científico para aquela área de conhecimento que ele está sendo designado para realizar a perícia, tá? Então, o perito, as perícias são realizadas por peritos oficiais, ok? Portadores de diploma de curso superior. Aí eu aproveito para trazer uma informação para vocês de situações que já foram cobradas em concurso público. Às vezes ocorre do concurso cobrar assim, ó. São peritos oficiais na escala, na ordem, não peritos oficiais. São peritos oficiais estritamente federais, estaduais e municipais. São peritos, no sentido estrito, oficiais, federais e estaduais. Somente federais, somente estaduais, somente municipais, né? Ou estaduais e federais. Essa é a resposta correta. Ou seja, nós só temos peritos, tá? Ou peritos oficiais em dois âmbitos. Ou ele é perito oficial federal, ou ele é perito oficial estadual. Nós não temos perito oficial municipal, ok? Não há perito oficial municipal. Só há perito oficial federal e perito oficial estadual que atuam o quê? Nos municípios, ok? Então, as perícias são realizadas por peritos oficiais que apresentam diploma de curso superior. Na ausência de um perito oficial ou na impossibilidade desse perito oficial realizar determinada perícia, o juiz pode o quê? Designar, nomear um perito ad hoc, um perito não oficial, que preenche esses mesmos requisitos, ou seja, tenha diploma de curso superior e tenha conhecimento específico, técnico-científico, na área em que ele está sendo designado para realizar a perícia. Essa é a disposição do artigo 159. Então, como nós podemos então concluir e visualizar a disposição do artigo 159, a regra é realizar a perícia por meio de um perito oficial, que possua o quê? Diploma de curso superior. Veja bem, ó, a regra
A regra é realizar. Porém, toda regra comporta o quê? Comporta exceção. Então, não havendo um perito oficial disponível na comarca, ou havendo, e este estando impossibilitado de realizar essa perícia por alguma situação de suspeição ou de impedimento que nós vimos na primeira aula, que diz respeito a perito, ou por já estar comprometido com outra perícia, o juiz vai o quê? O juiz vai nomear um perito ad hoc. E por que o juiz vai nomear um perito ad hoc e não vai aguardar que esse perito, dali uns dias ou dali umas horas, faça aquela perícia? Porque não pode. Porque o quê? Não podemos correr o risco de perder o quê? Os vestígios. Não podemos correr o risco de perder a materialidade do crime. Por isso que o exame de corpo de delito poderá ser realizado a qualquer dia e a qualquer hora. Ok? Pode ser realizada a qualquer dia e a qualquer hora. Então, não podemos esperar a disponibilidade do perito oficial para realizar uma perícia. Por quê? Porque, às vezes, quando o perito oficial tiver disponibilidade, o que é a materialidade do crime, os vestígios desapareceram. E isso traz um prejuízo muito grande para a instrução processual penal. Então, o juiz, a autoridade policial, precisando da realização imediata daquela perícia, não podendo o perito oficial realizá-la, poderá muito bem nomear um perito ad hoc, ou poderá nomear um perito não oficial, desde que, conforme nós já falamos, qualificado para tal. Desde que qualificado para tal. Então, essa é a disposição do nosso artigo 159. Aqui eu trouxe só uma figura para nós ilustrarmos como é realizado o exame de corpo de delito, né? Então, aqui nós temos o exame de corpo de delito sobre uma pessoa viva, né? Exame de corpo de delito sobre uma pessoa viva. Aqui nós temos o perito. Possivelmente o perito está fazendo o quê? Preenchendo um relatório. O perito, neste momento, está fazendo o quê? Respondendo a quesitos, ok? Está fazendo todos os apontamentos necessários para preencher o relatório, que dará origem ao laudo pericial. Então, isso aqui é o quê? É um exemplo de realização de exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito é examinar o quê? O corpo do crime. É realizar o local, analisar e examinar o local do crime, certinho? Então, corpo de delito é examinar sobre o que recai a conduta criminosa. A conduta criminosa pode recair sobre uma pessoa, né? Ou pode recair sobre um objeto, ok? O arrombamento de uma residência, escalada de um prédio para a prática de roubos e furtos, certinho? Tá? Então, esse aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês de realização de exame de corpo de delito. Parágrafo 1º do artigo 159, olha só. Isso aqui, é o que nós acabávamos de comentar. Cadê a caneta vermelha? Está aqui. Isso é o que nós acabávamos de comentar. Olha só que legal, pessoal. Na falta de um perito oficial, ou seja, na comarca, não há o perito oficial ou há, mas ele não tem disponibilidade para realizar aquela perícia naquele momento que é pedido pelo juiz ou pela autoridade policial. Então, na falta de perito oficial, tá? Nós temos perito oficial na esfera federal e na esfera estadual. Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 pessoas idôneas, tá? Portadoras o quê? De diploma de curso superior, preferencialmente na área específica sobre a qual recai a perícia. Dentre as quais, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame, ok? Então, olha só, na falta do perito oficial, a perícia poderá ser realizada por 2 pessoas, por 2 profissionais idôneos que possuam diploma de curso superior e também possuam o quê?
conhecimento técnico, científico sobre a área de conhecimento sobre o que recai a perícia. Se é uma perícia ambiental, vamos recorrer a profissionais que tenham conhecimento na área ambiental. Se é uma perícia em um ser humano, um corpo humano, vamos recorrer a um médico que tenha conhecimentos sobre o corpo humano, ok? Então, o juiz irá nomear o perito ad hoc, lógico, 2 pessoas idôneas, profissionais com diploma de curso superior e que tenham conhecimento específico na área a que se destina a perícia, mas somente haverá essa perícia para essas 2 pessoas aqui, denominadas no parágrafo 1º, na impossibilidade da perícia ser realizada pelo perito oficial, somente diante dessa impossibilidade. Então, olha só, os peritos não oficiais também precisam apresentar curso superior e conhecimento técnico-científico sobre o assunto, ok? Então, os peritos não oficiais também precisam apresentar curso superior e conhecimento técnico-científico sobre o assunto. O juiz não tem autoridade policial judiciária, não tem a discricionariedade de nomear qualquer pessoa, tá? Que não apresente esses 2 requisitos. Então, é possível autoridade judiciária, autoridade policial nomear peritos ad hoc, peritos não oficiais? Sim, é possível, desde que não haja não exista, né? Ou não haja possibilidade do perito oficial, tá? Realizar a perícia. Deverá nomear, então, essas 2 pessoas ad hoc, né? Que apresentem curso superior e conhecimento específico na área em que é destinada a perícia, tá ok? Parágrafo 2º, olha só. Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo. Olha só, ficou grifado certinho, né? Os peritos não oficiais prestarão o compromisso. Por que esse parágrafo 2º fala somente os peritos não oficiais prestarão o compromisso? Por quê? Porque os peritos oficiais, eles não precisam prestar esse compromisso todas as vezes que forem realizar uma perícia. Isso já está implícito. Por quê? Porque eles são servidores públicos, eles são funcionários públicos. E quando eles entram em exercício nessa função de ser perito, né, oficial, é neste momento que ele assume o compromisso de bem, fielmente, eticamente, honestamente, o quê? Desempenhar a sua função, tá? Então, isso aqui foi questão de concurso público, ok? Então, olha, os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o cargo. A lei menciona que apenas o perito não oficial prestará esse compromisso. E nada fala sobre a prestação deste compromisso em relação ao perito oficial, pois, sendo servidor público, esse compromisso já está implícito. Este compromisso já é firmado no momento em que o funcionário entra em exercício, quando ele começa a desenvolver as suas práticas laborativas para a qual ele se submeteu, no momento em que realizou o exame de concurso público de provas e títulos, ok? Agora vamos lá, parágrafo 3º. Serão facultados ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos, tá? E indicação de assistente técnico. Então, olha só, cabe a quem? Cabe ao MP. Cabe ao assistente de acusação, ok? Que vai trabalhar ao lado do MP. Ao ofendido, que no caso é a vítima. Ao querelante, que também é a vítima. A realização, a formulação de quesitos e indicação de assistente técnico. Pois bem, pessoal, vamos compreender o que são quesitos, tá? Quesitos
é conteúdo da nossa próxima aula, tá? Já, daqui a pouquinho, nós vamos ter a nossa... Vocês terão disponíveis a aula de documentos médico-legal e quesitos. E lá nós vamos trabalhar muito bem essa situação dos quesitos. É muito simples. Quesito nada mais é que perguntas. Quesitos nada mais é que questões, perguntas formuladas por quem? Pelas partes, pelo Ministério Público, pela autoridade judiciária e pela autoridade policial, ok? Então, quesitos são perguntas formuladas pelas partes, pela autoridade judiciária, pela autoridade policial e pelo Ministério Público. Perguntas essas que deverão ser respondidas por quem? Pelo perito. Perguntas essas que deverão ser respondidas pelo perito. E essas perguntas são realizadas a fim de quê? A fim de esclarecer a situação criminosa apresentada no processo. Nós vamos ver, quando trabalharmos quesitos, que nós temos duas espécies de quesitos. Nós temos os quesitos oficiais e os quesitos não oficiais. Quesitos oficiais, pessoal, são aqueles quesitos padronizados. São quesitos que já vêm prontos, são perguntas padronizadas em relação a cada tipo de crime, tá? Essas perguntas padronizadas, elas podem ter origem, tá, em uma lei estadual. Então, imagine que o Estado de Mato Grosso cria uma lei apresentando quais são os quesitos no foro criminal, referente ao crime de homicídio, referente ao crime de aborto, referente à constatação de embriaguez, ok? E também pode ter origem em cadernos de quesitos. Nós vamos ver na próxima aula, eu já vou adiantar para vocês, que aqui no Mato Grosso, nós temos um caderno de quesitos, onde estão lá perguntas chaves, perguntas padrões sobre o crime de homicídio, pergunta padrão sobre o crime de infanticídio. Então, nós temos esses quesitos padronizados, que são os quesitos oficiais, que devem ser respondidos pelos peritos. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula da professora Débora? Você quer esse material de apoio? Então, clique aqui embaixo, você pode clicar aqui embaixo, você pode fazer o download gratuitamente dessa videoaula. Agora, se você quer continuar assistindo no final dessa videoaula, você quer, aliás, fazer o nosso curso completaço de Medicina Legal com a professora Débora, são no total 19 videoaulas, a carga horária aí de 26 horas, 60 dias de acesso. Você pode, nesse período, assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Este curso tem várias aulas de resolução de exercícios de diversas bancas e investimento apenas R$ 50. Então vamos lá, espero vocês aqui no Lá Concursos. Forte abraço, tchau! Clique lá aqui.